Qual tem sido a sua postura diante da criação de filhos? Você como homem, você tem proporcionado segurança, provisão, proteção para aqueles que são próximos? Você como um homem pode proporcionar isso daqui para sua família? Enquanto você está aqui, ó, curtindo, eu tô aqui de boa, tô no parquinho, agora é quase 6 horas da tarde. Tem uma lindinha que tá dormindo aqui. Tem a outra lindona que tá ali atrás, ali, brincando com o 01. Cadê? Aqui, ó. Aqui. O 01 deve estar aqui no meio, aqui perdido, aqui, ó, brincando. Mas o que eu tô querendo dizer com tudo isso? É que filho não é fonte de cura de trauma de adulto. Puta que eu pariu. Como isso me curou. Eu falei palavrão de novo. Prometi pra minha esposa que eu ia diminuir de falar palavrão. Mas bom, diminuir não é parar, então estamos na caminhada. É engraçado hoje em dia como você vê muitos pais querendo usar os filhos como fonte de cura, errando pelo excesso ou pela falta. Esse vídeo ele vai ser um pouco pau na muleira, mas ele vai te fazer refletir sobre como você está levando a criação dos seus filhos. É claro, né, que era eu que era para estar brincando ali, ó, porque querendo ou não, essa brincadeira, o Samuel ele gosta muito de brincar comigo, tipo, é brincadeira com filho e pai, é sempre extravasada, né? Eu acredito muito que os pais deveriam levar mais os filhos pro parquinho, porque a mãe ela tem um senso de segurança em que às vezes ela erra pelo excesso. É engraçado você ver. Ó, o 01 ali tá me chamando pra brincar, mas eu vou deixar ele brincar com a mãe dele, porque agora esse é o momento dela com ele. Entendeu? E eu tô fazendo isso de forma intencional, por quê? Porque, querendo ou não, existem algumas mães que, pelo excesso, elas erram na criação dos seus filhos, achando que os seus filhos são uma bolinha de algodão. Eles são... Eu tô apoiando meu braço num negócio aqui, deixa eu mudar pra ficar melhor. Aí, ó, eles são uma bolinha de algodão, eles são ursinhos carinhosos. E aonde que eu digo que erra pelo excesso? Eu digo que erra pelo excesso, às vezes, pelo cuidado. É por não deixar o filho se aventurar. É por não incentivar o filho a arriscar. E eu digo que pode ser um erro meu, tá? E aí é mais uma reflexão minha comigo mesmo. Eu diria que o filho que é criado muito perto da mãe, dificilmente ele vai arriscar muito na vida, ou ele vai ter a cara e a coragem para meter o peito e enfrentar alguém. Porque existe um negócio chamado energia feminina e energia masculina. Por que dentro de um relacionamento, quando essa ponta é quebrada da energia masculina e energia feminina, o filho ele fica perdido? Porque ambas as duas pontas, o filho ele sempre vai tender a ir mais para um do que para outro. E do 0 aos 7 anos, o filho ele tende a ficar mais preso na mãe do que no pai. E isso muda depois que passa dos 7 anos de idade. O filho ele tende a se prender mais com o pai do que com a mãe. Porque ele começa a perceber que, opa, peraí, minha mãe tem uma função diferente dentro do lar. E o meu... É difícil, aqui é um lugar de criança, tem gente fumando. Mas vai lá, dá pra brincar. E depois dos 7 até os 14 anos de idade, que é a segunda infância, o filho ele tende a ficar mais perto do pai. Por quê? Porque ele começa a perceber, minha mãe tem função diferente dentro do lar e meu pai tem função diferente dentro do lar. Eu acho que eu sou mais parecido com meu pai. E aí por isso que na fase dos 8 anos até os 14, o filho ou a filha tende a ficar mais preso no pai. Por quê? Porque ela começa a observar como que o pai lida com os desafios da vida, como que o pai resolve problema, como que o pai lida na hora de enfrentar alguém, como que o pai protege, como que o pai age diante de uma situação de perigo, como que o pai resolve um problema quando ele precisa ali de ter uma energia mais masculina, uma energia mais firme. Quando eu digo sobre energia masculina e energia feminina, dentro de um relacionamento saudável, é entender que existem papéis de mãe e papéis de pai. O que a gente costuma ver hoje em dia? Os pães. Que isso? Que a mãe não é nem mãe nem pai e que o pai não é nem pai nem mãe. Tanto que Freud falava bastante sobre isso, né? Sobre o incesto involuntário. O que acontece? A mãe, pelo excesso, protege a sua cria. O pai, pela omissão, se afasta da família. Existe uma estatística que a cada 10 relacionamentos, 5 acabam logo no primeiro ano do filho. Os casamentos, eles podem ser saudáveis, homem e mulher, depois que tem o primeiro filho, no primeiro ano do filho,
entre 10 casais, 5 se separam. Porque o pai, ele não consegue ter uma visão clara do que é ser a função dentro dele, dentro do relacionamento, então ele se sente excluído. E na maioria das vezes, essa exclusão causa omissão e a omissão causa separação. Então o que acontece? Dentro desse sistema, quando a gente fala sobre pai, mãe e filho não é fonte de cura de trauma de pai, a gente precisa entender que existe uma linha muito tênue entre entender o papel do pai, o papel da mãe e a função do filho dentro do relacionamento. O pai, ele traz a segurança, o pai, ele joga pra vida, o pai, ele protege, o pai, ele ensina, o pai, ele tira o filho da mãe, entre aspas, para falar: filho, vem aqui que eu vou te ensinar o que é a vida. E nessa o pai ensina sobre como resolver problemas, sobre como agir em determinadas situações. O Samuel, meu 01, ele tem 2 anos. E é muito engraçado quando ele tá com a mãe dele e quando ele tá comigo. Só que quando ele tá comigo e com a mãe dele, ele começa a perceber, tipo assim: peraí, eu tô brincando com a minha mãe, mas cadê meu pai? Ah, meu pai tá ali, então beleza, dá pra brincar. E quando ele tá só brincando comigo, ele praticamente: ah, tô brincando aqui com meu pai, beleza. Dificilmente ele vai perguntar: cadê a mamãe? Porque, querendo ou não, às vezes ela vai estar cuidando da pequenininha, às vezes ela vai estar ocupada em outra coisa, mas dificilmente ele pergunta, porque o pai, ele transmite essa segurança de energia masculina. Essa é a essência da energia masculina, é a proteção. O homem que ele dificilmente teve isso na sua infância, não vai conseguir projetar isso na família dele. Ele vai ser um cara omisso. Puta, tem um filme muito bom que eu assisti ontem. Inclusive eu deixo aqui de indicação pra você. O cara que ele é omisso dentro de um relacionamento, ou no seu casamento, na criação com a sua esposa, ou na criação com o seu filho, ele dificilmente ele vai tomar a frente. Você vai ver os papéis invertidos, da mãe tendo a energia masculina e o pai tendo a energia feminina. Qual é a energia feminina, Ranulfo? É a passividade, é a paciência, é o amor, é o acolhimento, é o cuidar, é o suprir, de amamentar, dar a comida. Aonde entra a energia masculina nisso, Ranulfo? Eu já falei: proteção, a provisão, trazer a segurança, é o jogar pra vida, é o ensinar a arriscar. Ah, lembrei o nome do filme, Não Fale Mal. Ô Gabi, qual é o nome que a gente assistiu ontem? Era Não Fale Mal? Não Fale Mal, né? Puta que eu pariu, assiste esse filme. Você vai entender sobre a energia masculina e sobre a energia feminina dentro desse relacionamento. Você vai ver, é nítido isso. O quanto a energia masculina do pai, ela é omissa, enquanto isso é muito aguçado na mãe da criança. Porque ela protege mais, ela pensa mais, ela age mais rápido. A mulher, ela tem essa capacidade de pensar mais que o homem. Só que diante de uma situação de perigo, quem tem que pensar mais é o homem, na proteção, na provisão. O homem, ele tem sempre que estar um passo à frente da proteção do seu filho, da sua prole, da sua esposa, da sua família. Quando eu digo que filho não é fonte de cura de trauma de pai e mãe, eu tô querendo dizer não queira ser uma onça protetora e você, pai, não seja um bundão omisso. Para não falar outra coisa aqui. Eu prometi para minha esposa que eu ia diminuir de falar palavrão. Todas as vezes que a gente erra nisso e peca, nasce uma família disfuncional. E eu, garoto, chuta lá pra mamãe, cara. Brinca lá com ela, daqui a pouco eu pego você pra brincar. Tá bom? Manda um joia aqui, faz um joia. Opa, bom, não joga pra ela lá não, que ela não sabe jogar ainda, tá bom? Vai guardar? Por quê? Você vai brincar no parquinho? Tá bom então, vai lá. Não erre pelo excesso. Se você é mãe e às vezes não tem um marido, uma figura patriarcal dentro da sua casa, incentive o seu filho a olhar características de homem. Como assim? Isso eu falei uma vez numa mentoria e isso ficou marcado na cabeça de uma pessoa, então eu acho que isso faz total sentido eu trazer aqui pra você. Tá escurecendo aqui agora, o vídeo não vai ficar com uma qualidade tão boa daqui a pouco, então eu preciso encerrar ele. Você que é mãe e não tem um homem dentro da sua casa, ou pelo menos o seu homem é omisso, comece a mostrar pro seu filho o que é ter postura de homem. Se você vê um homem abrindo a porta do carro para a esposa dele, pega o seu filho e fala assim: olha lá, filho, ó, tá vendo? Aquilo ali é postura de homem, aquilo ali é ser homem. Se você é mãe e não tem um pai dentro de casa e vê um homem carregando as compras
dentro de uma família em que tem uma mulher, uma esposa e o homem está carregando as compras, mostre para o seu filho e fala: olha filho, aquilo ali é postura de homem. Aquilo ali é uma postura de homem, é um homem que carrega o mais pesado. É um homem que tem essa finalidade de ser o cara ali que tem uns culhão, entendeu? Se você é mãe e não tem um marido dentro de casa, comece a mostrar para o seu filho o que é ser um homem de verdade, com características de homem. Porque na onde que eu vejo que a maioria das mulheres hoje em dia erram? Elas olham para o parceiro que estão do lado e elas falam assim: o meu filho não vai ser igual, logo eu preciso criar ele do jeito que eu acho que é certo. E não que isso seja errado, existe uma finalidade, uma funcionalidade dentro da família. Ó o pernilongo já me comendo aqui, ó. Existe uma funcionalidade dentro de cada família. E se a figura paterna ela não tem essa função de funcionar, ela vai ser omissa e ela vai errar em muita coisa. Então aonde que eu vejo que... Ó, os pernilongos, cara, tá comendo meu sangue aqui. Então aonde que eu vejo que a maioria das mulheres erram? Nisso que eu acabei de falar. Elas olham pro parceiro do lado e falam assim: ó, o meu filho não vai ser igual ao meu parceiro, então eu preciso investir nele para que ele não seja assim. Logo ela cria um homem afeminado, um homem carinhoso demais, um homem fofinho demais, um homem, sabe, aquele homem que você olha e você fala: meu Deus, esse homem não tem uma postura que vai me proteger. Se você é mãe e está cometendo esse erro, dá para corrigir se seu filho é pequeno. Agora, se seu filho for grande, não tem muito o que fazer, porque a fase é do 0 aos 7 e dos 8 aos 14. Filho não é a fonte de cura. Aprenda a treinar os seus filhos. Se você tem filho homem, você mãe tem filho homem e assumiu a função de homem dentro do seu lar, tem um livro muito bom que é Filho Antifrágil? Não é Filho Antifrágil. O nome do livro é Como Criar Raízes de um Filho. Se eu achar esse livro, eu prometo duas coisas. Uma, ou eu vou fazer um corte desse vídeo, vou colocar o livro aqui, mostrando a capa dele, ou eu vou colocar na descrição desse vídeo. Leia esse livro ou assista. Ou se você não tem tempo de ler ou de assistir, pelo menos pesquise Como Criar Filhos Fortes. Isso vai fazer total sentido. Esse era o tema do vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixa o seu like, coloca uma opinião aí embaixo, pô. Deixa eu saber o que você acha. O seu comentário ou o seu curtir é uma métrica para eu entender se aquilo que eu tô fazendo realmente tá fazendo sentido, se vale a pena. O que eu preciso trazer mais aqui para esse nosso canal. Fechou? É nóis, é só começo e vambora.